Qual a rotina de Jesus Cristo? Às vezes reclamamos de nossa rotina, mas hoje vamos ver o exemplo na rotina de Jesus Cristo através da palavra de Deus. Quero convidar você para abrir a palavra de Deus no Evangelho de Marcos, no capítulo 1, onde vamos extrair da palavra um dia de Jesus Cristo, como a rotina de Jesus Cristo, ela seria um exemplo para a nossa vida. Então vamos abrir a palavra de Deus. Eu convido você no capítulo 1, no verso 27, quando a Bíblia diz assim: Depois entraram em Cafarnaum e logo no sábado foi ele ensinar na sinagoga. Como eu sei que era de manhãzinha? Eu sei que era de manhã porque os cultos das sinagogas judaicas se davam aos sábados pela manhã, logo no início do dia. Assim, Jesus Cristo, então, no comecinho desse dia sabático, e é esse dia que nós vamos, então, estudar para vermos, então, a rotina de Cristo. E como o Evangelho de Marcos é sempre um resumo das histórias, nós conseguimos, então, neste vídeo, ver um dia completo de Jesus Cristo. E aí, então, Jesus Cristo, logo no começo do seu dia, o que ele faz? Ele vai à igreja. A sinagoga, na verdade, é para nós hoje a igreja, né? A diferença só uma questão do judeu, mas para nós a igreja representa a mesma coisa. Jesus Cristo, então, vai no seu primeiro momento do dia à igreja para adorar a Deus, e não só isso, olha só que coisa maravilhosa que ele faz já no próximo verso. No verso 22, quando diz assim, maravilhavam-se da sua doutrina, porque os ensinava como quem tem autoridade e não como os escribas. Assim, então, Jesus Cristo entrou na sinagoga e, como de costume, você vai ver isso de forma muito recorrente na Bíblia, Jesus Cristo pegando a Torá, pegando a Bíblia, o Antigo Testamento, que é o que existia naquele tempo, e Jesus Cristo abrindo ele para ler, inclusive para explicar a Bíblia. Assim, eu posso pensar, se eu não tenho uma igreja para ir, logo no meu dia, na manhã, quem sabe no sábado ou em qualquer outro dia que você vá à sua igreja, você ainda assim pode fazer o quê? Você pode pegar a sua Bíblia, exemplo de Cristo, pegar a sua Bíblia para estudar. E se você tiver a oportunidade ainda de, nesta mensagem, você levar esta mensagem para uma outra pessoa, então nós estaremos seguindo o exemplo de Cristo no comecinho do seu dia, neste momento em particular aqui, que era um sábado. Ou seja, começar o nosso dia com a palavra de Deus. E se for possível ir à igreja, amém por isso, que bom. Mas se não for possível ir à igreja, porque nem todos os dias nós vamos à igreja, então você comece o dia como Jesus, abrindo a Bíblia, e isso vai ser para a sua vida uma bênção muito grande. Agora, o dia foi avançando e o culto terminou. E quando terminou o culto? E o culto lá na sinagoga, ele durava quase que a manhã toda. A exemplo hoje de escolas sabatinas, de escolas dominicais, de cultos que sejam ao sábado ou domingo das igrejas, né? Pois nós pegamos aí 3 horas de culto, 2 horas ou um pouquinho mais, ficando aí a parte da manhã quase que toda para a igreja. E aí o culto termina e nós vamos ver na palavra de Deus, no final desse culto, para onde é que Jesus Cristo foi. E eu quero que você me acompanhe na leitura no verso 29. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. Ok, e como é bom você terminar, então, sair da igreja e você ir para a casa de um amigo se alimentar. Uma coisa especial é nós termos à mesa pessoas que nós gostamos. Jesus Cristo então sai da sinagoga e imediatamente
Quando diz imediatamente, ele não ficou dando voltinha por ali não e nem proseando na porta da igreja. Ele vai então diretamente lá para a casa de Simão e de André e ali, naturalmente, que eles vão fazer o quê? Eles vão se alimentar. Só que chegando lá, a Bíblia diz que a sogra de Simão ela estava enferma. Veja só no texto, verso 30. A sogra de Simão achava-se acamada com febre, e logo lhe falaram a respeito então dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre deixou, passando ela a servi-los. Jesus Cristo não perde a oportunidade. Onde Jesus Cristo anda, ele anda para fazer exatamente o bem, para modificar a vida das pessoas para melhor. E eu digo para você que esta é sua missão também é minha missão. Jesus Cristo foi para almoçar lá na casa de Simão e de André, e aí apresentando a Jesus Cristo, então, contando da questão da necessidade que tinha a sogra dele, porque ela estava acamada com febre, Jesus Cristo faz ali, então, a cura de forma imediata. Eu e você, é possível que não tenhamos condições de curar uma pessoa, a não ser que Deus, naquele momento, dê este dom para nós. Mas nem toda ajuda representa uma cura da instância física. Tem muita ajuda que pode representar uma cura de problemas emocionais, uma cura da solidão, uma cura de uma fome momentânea que a pessoa está sentindo, e nós temos como levar ali alívio. A cura de alguém que não tem ninguém para ouvir, sabe? Então nós podemos, a exemplo de Jesus Cristo, também nos nossos momentos do dia, quando as necessidades elas forem apresentadas para nós ajudarmos as pessoas. E é uma coisa bem verdade, sempre vai ter alguém perto da gente que precisa de ajuda e que nós temos de alguma forma condições de ajudar. A exemplo de Cristo, então, ele da forma dele, você da sua forma, eu da minha forma, vamos estender as mãos para nós ajudarmos aqueles que se apresentarem próximos a nós com esta demanda que nós somos capazes de ajudar. E aí Jesus Cristo então passa ali a tarde ali com eles, e você vai ver uma coisa mais que acontece já no decorrer que vai se entardecendo para ficar de tardezinha e no começo da noite de Jesus Cristo. Acompanhem comigo no verso 32. À tarde, ao cair do sol, trouxeram a Jesus todos os enfermos e endemoniados. Toda a cidade estava reunida à sua porta. E ele curou muitos doentes de toda sorte de enfermidades, também expeliu muitos demônios, não lhe permitindo que eles falassem, porque sabiam quem ele era. Jesus Cristo então passa ali à tarde e até a parte da noite, entrando a noite adentro, fazendo o que ele veio para fazer, que é tocar na vida das pessoas e ajudar as pessoas, é salvar a vida das pessoas. E eu não posso fazer vista grossa a uma expressão que tem aqui que pode despertar tanto curiosidade quanto não compreensão da parte de muitos leitores da Bíblia. Porque Jesus Cristo então expulsa os demônios e não permite os demônios que falem, porque os demônios sabiam quem ele era. Sabe, tem uma lição muito preciosa aí, que inclusive Marcos vai contar isso um pouquinho à frente, no próxima mensagem que nós vamos abordar. Nós temos que conhecer a Cristo por nós mesmos. É isso, conhecer a Cristo por nós mesmos. Eles poderiam até conhecer o Jesus de Nazaré, mas você deve entender que a diferença é que Jesus de Nazaré podia ser apenas um profeta, mas ele sendo o Cristo, é aquele então que viria para salvar as pessoas de seus pecados, este sendo o Filho de Deus, aquele que veio para nos dar a libertação completa. Jesus Cristo quer que as pessoas conheçam
a Ele, conheçam a Ele como Ele veio, mas por elas mesmas. Seja por isso que você está aqui estudando a Bíblia, e é por isso que eu estou estudando a Bíblia, para nós termos cada dia um relacionamento mais próximo com Cristo. E quando eu estudo a Bíblia com alguém, eu não posso fazer que a pessoa conheça a Cristo por causa de mim. Não, eu posso apresentar a Cristo, mas a pessoa então terá que conhecer a Cristo por causa de Cristo, através do próprio Cristo, daquilo que a pessoa passa a ver na palavra de Deus. Jesus Cristo, então, o dia anda um pouquinho mais, e aí já está à noite, e a noite entra adentro, e nós vamos ver uma coisa muito fundamental da rotina de Cristo, que tem que fazer parte da minha rotina, da sua rotina, para nós conseguirmos termos uma vida vitoriosa, um dia bom, assim como o dia e a vida de Cristo. Então vamos à leitura do verso agora 35. Tendo se levantado alta madrugada, saiu, foi para um lugar deserto e ali orava. Olha só que coisa especial. Que coisa especial que eu e você podemos, eu até digo mais, sabe? Nós devemos fazer se queremos ter uma vida vitoriosa na presença de Deus. Jesus, sendo Deus Todo-Poderoso, então ali, já no alto da madrugada, nós pensamos o alto da madrugada, Jesus já se levantando para o despertar de seu dia, mas ainda na parte escura, Jesus Cristo então vai buscar um lugar isolado. A Bíblia traz a expressão lugar desértico, um lugar isolado, na verdade, um lugar isolado para orar a Deus. E eu pergunto a você, nós temos buscado momentos especiais de oração a Deus? Jesus, como Deus Todo-Poderoso, qual é o exemplo que Ele nos quer dar quando a palavra de Deus diz que de madrugada Ele buscava um lugar para estar só ali na presença de Deus? E por que de madrugada, meu querido? Porque de madrugada é bem mais difícil nós termos interrupções. E você sabe bem disso. Nos dias que nós vivemos, então, onde os barulhos eles estão por todos os lugares e os mais variados, às vezes na nossa própria casa, com as conversas, com as agitações, nós não conseguimos um momento tranquilo para estarmos ali a sós com o Senhor. Jesus Cristo, então, vem nos dar um conselho através da sua vida, através da sua rotina, da rotina do próprio Cristo, onde de madrugada ele buscava um lugar para estar a sós na presença do Pai. E se eu quero ser um vencedor, e se eu quero ter uma rotina vitoriosa, se eu quero ter um dia vitorioso, imagina você começar o seu dia. E isso é maravilhoso. Você percebe que a narração de Marcos não começa pelo começo, ela na verdade finaliza pelo começo. Olha que coisa especial. Inicia Jesus Cristo indo para a sinagoga, mas mostra que na rotina dele, antes de ir para a igreja, inclusive, ele na verdade estava em oração ali na presença do Pai. Não tenho dúvidas nenhuma. Às vezes nós reclamamos de nossa rotina, e eu quero dizer uma coisa para você. Não pense que por ser rotina, que aquilo então é ruim. Existe rotina ruim e rotina boa. E de uma coisa eu posso assegurar o seu coração. Independente de qual seja a maneira que você tem passado os seus dias, você pode agregar paz a esse dia, paz à sua rotina, trazendo então a riqueza para a sua rotina, você buscando a presença do Pai. Buscando a presença do Pai na madrugada. Assim aquilo vai ser de injeção de ânimo para a sua vida, de fé. O que você está esperando? Vamos a cada dia buscar a Deus em um momento particular
e é exemplo de Jesus Cristo na madrugadazinha, onde de repente nós não precisamos sair de casa para um outro local, mas ali mesmo na nossa casa, no silêncio da noite, no silêncio da madrugada, nós então buscarmos a Deus. E se você fizer isso de todo o coração, você vai ainda ouvir a voz de Deus falando no seu coração. Assim, meu amigo, eu te convido, minha amiga, eu te convido para nós termos uma rotina na presença de Deus, buscando a Deus na madrugada. Se é dia de ir para a igreja, indo para a igreja, e aí saindo, se tiver condições de ajudar alguém pregando a palavra, pregue a palavra. E aproveitando todas as oportunidades ao longo do seu dia para levar paz para alguém, para levar ajuda para alguém. Essa ajuda pode ser de qualquer forma, dentro das formas que você tem condições de fazer. Assim, eu quero orar a Deus para que você tenha uma rotina cada dia melhor na presença de Deus. E eu quero fazer isso nesse momento com você. Feche seus olhos, vamos falar com Deus. Bondoso Pai, Santo Senhor, nós te agradecemos pelo seu cuidado e seu amor, mas nesse momento nós suplicamos de forma particular e específica que o Senhor acompanhe este teu filho, esta tua filha, no que se refere às nossas rotinas particulares, Senhor Deus. Senhor, para que o dia dele, o dia dela, seja um dia de vitória na sua presença. Agora nos ajude, Pai, nos dê força através do Espírito Santo a nós termos condições de despertar um pouquinho mais cedo e buscarmos um lugar particular para termos um encontro especial contigo. Assim eu te suplico que logo na madrugadazinha o Senhor nos desperte do sono e o Senhor ajude este teu filho, ajude esta tua filha, nós buscarmos então a sua presença para que possamos ter sempre dias vitoriosos, para que possamos ter dias de bênçãos. Assim eu suplico que o Senhor abençoe esta filha, abençoe este filho, para que a sua rotina diária seja cada dia de maiores vitórias na sua presença. Nós fazemos essa oração no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Leve essa mensagem de paz para outras pessoas. E se você não se inscreveu no nosso canal, se inscreva aqui para acompanhar essas mensagens de amor, de esperança, de fé, que cada semana nós estamos trazendo para você. Jesus Cristo te abençoe.